Bom dia, boa tarde, boa noite, povo de Deus, e sejam todos bem-vindos a mais uma reunião Teófilos. Bom, no dia de hoje a gente não pode estar online com vocês por um motivo para lá de especial, que ainda é uma surpresa, mas que logo logo eu mando para vocês lá no nosso grupo do WhatsApp do Teófilos, que é uma felicidade muito grande para todos nós da organização Teófilos. O Padre Marcelo também, para mim, em especial, e com certeza para todos nós dessa linda família Teófilos. Bom, minha gente, hoje, 21º domingo do tempo comum, e na realidade só tenho que dar graças a Deus e louvores e agradecimentos, porque essa semana foi muito abençoada, esses últimos dias foram muito abençoados. Nós tivemos na semana passada, no sábado, dia 17, o nosso Encontrão Teófilos. Foram mais de 130 pessoas. Foi assim, foi um dia muito bonito. Começando com a Santa Missa, quando a gente se encontrou já todo mundo lá na igreja, e logo depois também, quando tivemos aquele nosso cafezinho especial que estava maravilhoso, depois com algumas atividades com as Lúcias, daí depois o intensivão, mas assim, ó, foi muito especial, foi muito bonito. As fotos que tiramos todo mundo juntos, depois o nosso almoço especial, e depois, lógico, para finalizar no dia 18 com o jubileu dos 25 anos do Padre Marcelo, com uma missa maravilhosa para lá de solene, porque, lógico, a solenidade da Assunção de Nossa Senhora, e foi realmente um dia maravilhoso. Depois encerramos ali teve uma galinhada, tiveram uns espetinhos que a gente comeu também por ali, e a semana não parou, né? Então, desde que eu cheguei aqui, também todo dia com alguma coisa. Então, eu dei uma formação litúrgica de música litúrgica de canto gregoriano para os seminaristas da Diocese de Jaboticabal, lá em Brodowski, próximo de Ribeirão Preto. Depois, a mesma formação também para o pessoal, para os catequistas e a parte da liturgia em Taquaritinga. Então, assim, vocês repararam que não deu para parar por aqui. Agora estou em São Paulo e amanhã estou indo com minha família, com minha esposa e com meus filhos, voltando para Viena, voltando para nossa casinha. Mas foram momentos maravilhosos por aqui, inesquecíveis, foi realmente assim muito lindo. Teve muito churrasco, teve muito pastel, muita água de coco, teve muito caldo de cana. Olha, a gente vem para cá e a gente volta com souvenirs, viu? Esses souvenirs são uns quilinhos aí a mais. Então, não vai ter jeito. Chegando agora em Viena, recuperar tudo isso, mas sempre agradecendo a Deus de coração por tudo que passamos. Então, agradeço a cada um de vocês que foi para o encontro também de tão longe, né? Tivemos gente ali, a Maria Tereza, tão querida dos Estados Unidos, tivemos algumas pessoas da Alemanha, gente do Sul, gente mais do Norte, de toda parte do Brasil nós tivemos alguém. Então, isso foi muito especial para a gente, tá bom? E hoje, lógico, para terminar, antes de ir embora para Viena, eu tenho uma gravação que no período que a gente estiver terminando essa nossa reunião, eu vou estar começando essa gravação. Daí eu vou ver, eu tiro uma foto dessa gravação lá do estúdio dessa gravação e mando para vocês. Quero ver quem adivinha onde que eu estou, que vai ser um momento muito especial para todos nós do Teófilos. Conto com as orações de vocês para que o Espírito Santo possa me iluminar também na minha fala e na apresentação e divulgando o nosso tão amado grupo de estudos bíblicos católico Teófilos. Bom, vamos agora ao que interessa. Lógico, como sempre, vamos começar com uma oração inicial. Gostaria de compartilhar aqui com vocês. Vamos pedir para o Espírito Santo no dia de hoje. E, opa, peraí. Fazia tempo que não compartilhava aqui, então já parece que esqueci já como faz aqui. Não. Vamos lá que agora vai dar certo, hein? Deixa eu ver. Fechar aqui. Então vamos abrir. Cadê? Tifonas. E agora vai. Vamos lá. Perfeito. E de forma especial, minha gente, para essa reunião de hoje, eu também peço a todos vocês
a oração, porque, lógico, a gente tem sempre coisas muito boas, porém tem algumas coisas tristes que acontecem na vida, como é o caso do que a gente está lendo no livro de Jó, tudo o que aconteceu com Jó, porém tudo isso se passa também nas nossas realidades, na nossa vida também, né? Então, gostaria de rezar hoje de forma bem especial por duas participantes do nosso grupo Teófilos. A Eliana Sonsim, que é uma participante que tem estado sempre conosco, e eu rezo de maneira especial, Eliana, pela tua mãe, pela mãe da Eliana, que foi a Cleusa Lhama Sonsim, que faleceu essa semana. E a Cleusa, ela participava do Teófilos, né? Eu fiquei sabendo disso porque ela não estava sempre no grupo, mas daí ela sempre participava, sempre lia com a gente, sempre via os vídeos. Então a gente gostaria de rezar de forma bem especial. Eliana, conta com nossas orações. Estamos aqui para você. Que o Espírito Santo, que Nossa Senhora também, de forma especial, possa confortar o coração de vocês. E também rezo de forma anônima, lógico, mas para uma outra pessoa do nosso grupo Teófilos, que teve uma tristeza também muito grande nessa semana, e a gente coloca também todas as intenções nessa oração e nesse nosso encontro. Iniciamos mais um encontro em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, in pleso perna gratia, que tu creasti pectora. Qui deceris Paraclitus, altissimi donum Dei, fons vivus dignis caritas, et spiritualis unctio. Tu septi formis munere, digitus pater et exterem, torrite promissum patris, sermone ditans scutura. Accende lumen sensibus, infundi amorem cordibus, infirma nostri corporis, virtute firmans perpeti. Ostem repelas longius, pacemque dones frotinus, doctores icte previo, vitemus omne noxium. Per te sciamus da patrem, nos camus atque velium, teque utriusque spiritum, credamus omni tempore. Deo Patris et Gloria, et Filio quia mortuis, surrexit ac Paracletum, in saeculorum saecula. Amen. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meu povo de Deus. Olha, para o dia de hoje, eu resolvi conversar com vocês apenas sobre um livro. Por quê? Porque a gente teve uma leitura, assim, teve muita leitura, né? Então, 2 semanas atrás, nós terminamos, eu apresentei para vocês, sobre o primeiro livro das Crônicas, comecinho do segundo livro das Crônicas e o livro dos Reis também, onde a gente estava terminando. E agora chegamos em um ponto onde a gente começamos aqui a conhecer o quê? Os livros sapienciais. Então, nós entramos naquele livro do Cântico dos Cânticos, que nós terminamos de ler o Cântico dos Cânticos, é apenas em um dia, porque é um livro não tão curto, mas é um livro curto, uma poesia muito bonita.
E terminamos ele no dia 16. Daí, logo depois, nessa semana, começamos o livro de Jó, que é um outro livro sapiencial. Só que o livro de Jó, eu vou esperar um pouquinho para conversar com vocês sobre ele na semana que vem, para a gente focar hoje apenas no livro do Cântico dos Cânticos. Aguinha e vamos começar. Bom, livro do Cântico dos Cânticos. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Vamos lá. Maravilha. Aqui. Bom, ó, vocês não precisam entender nem hebraico, nem grego e nem latim, mas vocês vão reparar uma coisinha. Reparem que as palavras vão se repetir aqui, tá bom? Em hebraico, o título fica Shir HaShirim. Tá vendo que esse Shir aparece duas vezes, né? No Shir e depois no HaShirim. Depois nós temos aqui em grego asma, asmaton. Tá vendo que o asma aparece duas vezes. E depois em latim, canticum, canticorum. Esse canticum, ele aparece também duas vezes. Lógico, português pra gente, é mais fácil. Cântico dos cânticos. O que que todos eles têm em comum? Todos eles têm em comum que é uma coisa, o superlativo, ou seja, o cântico dos cânticos, o mais importante. E todos eles têm exatamente esse superlativo. Porém, sem dúvida, e vocês devem ter reparado isso, este livro é um dos mais lindos, porém um dos mais difíceis de se interpretar da Bíblia. A poesia se aproxima muito à poesia de amor egípcia, em todo aquele período, né, onde estamos vivendo aqui, período de Salomão, que era muito normal você ter esses cânticos, essas poesias, essas métricas egípcias, que entravam também que os povos, os judeus, os israelitas, iam conhecendo naquele período. Então, o mais belo canto, ele é celebrado o amor mútuo do quê? De um amado e de uma amada, que se juntam e se perdem, se procuram e se encontram. Nós temos aqui o noivo e a noiva, ele e ela, porém sem nenhum nome declarado. Ou seja, eles representam também aqui um pouquinho todos os casais que repetem o milagre do quê? O milagre do amor. Ele é uma antologia de poemas de amor colocados juntos, com uma consistência de caráter e refrões repetidos. Os temas principais aqui que a gente já vai falar seriam um pouco do amor e da sexualidade. Depois, um aspecto importante na nossa humanidade. O cântico demonstra o amor humano, a relação íntima, a sensualidade e essa sexualidade. Porém, a gente já vai entender um pouquinho mais sobre essa questão logo mais, da palavra. Depois, segundo o cântico, o amor, ele é mútuo, ele é exclusivo, ele é totalitário e ele é, obviamente, lindo. E não apenas exalta o amor, mas como nos ensina a não ter pressa com o amor, né? Esse amor é algo muito importante. A linguagem do livro é muitas vezes muito forte e pode até ter causado espanto em algum de vocês. Porém, se a gente emprega essa linguagem, mas as propostas de interpretações e divisões são as mais diversas de toda a Bíblia. E é isso, sobre isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. E quem que teria composto, escrito este Cântico dos Cânticos? Uma das teorias, uma das tradições nos diz que foi Salomão que, quando jovem, compôs o Cântico dos Cânticos. Depois, quando um pouquinho mais maduro, compôs os Provérbios, que é o que nós iremos ler logo em seguida, e na sua velhice compôs Eclesiastes, que nós leremos um pouquinho mais para frente. Bom, antes de eu continuar, deixa eu falar uma coisa com vocês. Nós temos algumas possibilidades de interpretação do Cântico dos Cânticos, tá bom? A primeira seria uma teoria cultural, ou seja, desse período, desse momento egípcio, praticamente, dessa poesia que se fala aqui. Depois, uma teoria dramática, ou seja, como se fosse uma peça de teatro, um drama.
Um terceiro ponto de interpretação seriam cantos para celebrações de casamento. Vocês se lembram que, como a gente leu na Sagrada Escritura, esses casamentos eles demoravam semanas, né, ou até vários dias, e isso era normal, poderia ser apresentado um drama, apresentado um teatro, apresentado apenas com os cantos, que todos esses cânticos, obviamente eles eram cantados, então poderiam ter sido utilizados para casamentos, ou apenas uma coleção de canções de amor. Como, por exemplo, nós temos os poemas e as poesias de Vinícius de Moraes sobre o amor, que são compiladas e tem essas coleções, também se interpretam, algumas pessoas dizem que essas serão coleções. Porém, nós somos um grupo de estudos católico e cristão. Então, nós temos dois pontos fundamentais aqui que eu gostaria de trazer para vocês, que será o foco da nossa interpretação e o foco exatamente que a igreja nos apresenta. Primeiro, o Cântico dos Cânticos seria uma das visões judaicas, seria do amor de Deus por Israel e do povo por seu Deus, sendo representado com essa relação do noivo e da noiva. Vejam que bonito isso. Segundo, já depois dos judeus, os autores cristãos seguem a mesma linha dessa exegese, dessa interpretação, mas a alegoria se torna para eles das núpcias, ou seja, do casamento de nosso Senhor Jesus Cristo com a igreja. Ou seja, dessa união mística que nós temos da alma com Deus. E também é visto como uma celebração de amor mútuo e fiel que sela aqui, olha que lindo, que sela o sacramento do matrimônio. E lógico, falando aqui em uma analogia, uma interpretação cristã, Nossa Senhora não poderia estar de fora. Ou seja, Nossa Senhora vai aparecer sempre aqui. E até tem uma música bem conhecida de um padre Marcelo, não é o padre Marcelo Servi, mas um padre Marcelo Rossi, que aparece aqui no Cântico dos Cânticos, que com certeza acho que todos vocês já escutaram alguma vez, mas a gente já vai falar sobre ela. A gente tem que pensar que o livro nos retoma, ou seja, nos leva ao êxodo no seu começo, e nos leva alegoricamente por toda a história de Israel. E a gente tem que se lembrar que como que começa o livro do Cântico dos Cânticos, começa onde? Ele começa em um jardim. Exatamente como no Éden. Adão e Eva nus, porém sem pudor. Antes do pecado, podemos imaginar a criação desse casal em sintonia e completamente abertos um com o outro nessa vida, nessa espiritualidade. Então, vamos aqui. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Opa, o que aconteceu aqui? Espera aí. Hoje estou levando um baile aqui dessa apresentação. Ah, vai dar certo. Vamos lá, compartilhar. E pronto. Perfeito. Então, vamos começar. Os megatemas que eu falei para vocês, né? Então, nós temos aqui essa questão da sexualidade junto com o amor, depois do comprometimento com o matrimônio, da beleza, porém, sempre temos também problemas. Tá certo, Vinícius, você está sempre falando dessa questão da sexualidade, mas o que isso tem a ver com Bíblia? O que isso tem a ver com todos nós? Então, para a gente entender isso, a gente vai precisar conhecer duas palavras gregas, que vão sempre aparecer também na Sagrada Escritura e que a gente tem que diferenciar, principalmente nesse nosso mundo moderno, onde nós somos assim jogados diversas vezes na cara várias coisas que são completamente impróprias, mas a gente precisa entender isso para aprender um pouco do Cântico dos Cânticos. Vamos lá. De que tipo de amor dessa sexualidade que se refere o Cântico dos Cânticos? Minha gente, ele é um amor puríssimo a Deus. Ele é um amor espiritual ou seria um amor espiritualizado? Estamos falando aqui do amor de marido e mulher. Mas e esse erotismo que aparece no livro? Da onde que isso veria? Então, aqui a gente tem que conhecer essas duas palavrinhas, que traduzidas ficam eros e porneia, tá certo? Então, Eros, ele era conhecido no grego por ser o quê?
por ser a deusa grega do amor. Ou seja, esse era um amor, um desejo, era a libido. E a porneia que aparece aqui é uma palavra grega que aparece na Bíblia, que significa o quê? É um ato sexual ilícito, ou seja, que não é correto. E esse eros que aparece é exatamente esse eros, esse amor lícito, ou seja, esse amor correto, com desejo, que aparece dentro do Cântico dos Cânticos. Por isso que não podemos cair neste erro de achar que isso é simplesmente algo barato, como nós vemos hoje em dia. Não. É este amor muito claro. Tanto que na nossa segunda leitura de hoje, da Santa Missa, quem já participou, a gente escutou muito bem, né? As esposas devem ser o quê? Essa submissão ao marido, que não significa algo ruim, a gente precisa, espero que todos os sacerdotes tenham explicado isso muito claramente hoje, mas é esse amor entre o marido e a mulher, entre o noivo e a noiva. E depois que São Paulo diz isso para as mulheres, porque todo mundo para aí, né? Ah, é porque São Paulo está mandando as mulheres serem submissas aos homens. Ah, mas peraí. E a parte que São Paulo diz para os homens o quê? Homens, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja, como Cristo se entrega por todos nós, morre na cruz por todas elas. Ou seja, vocês estão vendo? Nós homens também temos esse papel de morrermos por nossas esposas assim como Cristo se entrega. Vejam que lindo que São Paulo passa, né? Então, é exatamente este amor que é indicado, que é passado aqui. Vamos para a divisão do Cântico dos Cânticos. Nós temos, então, começamos com um título e um prólogo, depois 10 poemas, um epílogo e apêndices. Os personagens, que já falamos um pouco sobre eles, né? Temos o amado, a amada e o coro. Uma interpretação colocaria o amado sendo quem? Sendo um rei, ou o próprio rei Salomão, ou pacífico. A amada seria a sulamita, aquela que está com o amado. E temos o coro, que são todos outros. Para essa minha apresentação de hoje, eu escolhi essa obra de arte, que é muito interessante, é uma obra mais moderna, do período pós-romântico, de Julius Louis Egon Schier, que se chama Das Hohenlied Salomos, ou seja, o Cântico de Salomão, que é como também é conhecido o Cântico dos Cânticos. Então, vocês vão ver, e é uma série aqui que ele apresenta diversas pinturas que ele resume ali todos os 10 poemas nessas pinturas diferentes, tá vendo? É bem abstrato, então quem não conhece um pouco de arte moderna pode talvez não se identificar muito, não tem problema, cada um tem o seu gosto pessoal. Eu também particularmente prefiro também as pinturas ali, desde o barroco até no máximo um finalzinho do clássico, porém a gente tem que conhecer um pouco de arte e não deixa de ser arte tudo isso, e a gente pode aprender também a apreciar isso. Então, vamos lá. Tudo começa com o título e o prólogo. Temos aqui estes beijos, e a gente já começa aqui de forma muito forte, né? Que me beije com beijos de sua boca. Então a gente já começa aqui, né? Ah, Vinícius, porque parece um pouco sensual demais. Então, para onde que a gente vai? Sempre para os padres da igreja. Vamos ver o que os padres da igreja têm a nos dizer sobre essa passagem. São Gregório de Nissa vai nos dizer que a alma anseia pela fonte da vida espiritual, que é a boca de Cristo, o esposo. Como quem bebe deve colocar sua boca sempre na fonte, a alma, estando sedenta, deseja levar sua boca àquela que derrama a vida, dizendo: que ele me beije com os beijos de sua boca. Vejam que lindas interpretações. Então, não basta essa, temos mais uma aqui. São Bernardo de Claraval nos diz: a boca que beija é a palavra que assume a natureza humana, e a natureza assumida recebe o beijo. O próprio beijo constituído por um que dá
e outro que recebe. É um por filho, o único mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus. Não é simplesmente a pressão de uma boca sobre a outra, porém é Deus unindo-se ao homem. Vamos então para o primeiro poema. Temos aqui um diálogo e aparece aqui a égua atrelada. Vejam só, as mulheres aqui do nosso grupo Teófilos, acho que hoje em dia nenhuma gostaria de ser comparada a uma égua atrelada, né? Se eu chegar para minha esposa e dizer, minha esposa, esse vestido que você está usando hoje para a missa está tão lindo que você parece uma égua atrelada, né? Porém, a gente tem que entender um pouquinho da antropologia. Por quê? Porque isso aqui é uma comparação clássica na antiga poesia árabe. Ou seja, a gente tem que entender que isso era algo bonito naquela época, né? Se para nós não é bonito, para eles era bonito. Então, para isso que a gente entende. Então, vamos aqui. Vamos, Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículo 12. Vejam só que bonitos. Enquanto o rei está em seu divã, meu nardo difunde o seu perfume. Nardo, esse nardo com perfume. Vocês se lembram do nardo em algum lugar? Vamos ativar os óculos do Novo Testamento. Jesus é ungido com caro perfume. Que perfume era esse? Um perfume de nardo, por Maria, lá em Betânia, antes do momento da sua paixão. Vejam só que bonito tudo isso, minha gente. O Cântico dos Cânticos já fala sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Comecem a reparar esses pequenos detalhes. E aqui também fala sobre a macieira entre as árvores do bosque, é o meu amado entre os jovens. Vejam que São Tomás de Vila Nova nos diz: o que somos nós, senão árvores selvagens e infrutíferas, úteis apenas para o fogo? E o que é Cristo entre nós, senão uma macieira com belos frutos, a árvore da vida no meio de uma floresta seca, cujo fruto maravilhoso traz cura, cuja sombra é a salvação e cujas folhas são remédios para as nações. Veja que lindo. Logo depois temos o segundo poema, ou seja, que é a primavera. E começando o segundo poema, a amada nos diz: a voz do meu amado. O que seria essa voz do amado? Vamos então ver o que Orígenes tem a nos dizer. A igreja reconhece Cristo por sua voz, que ele enviou adiante pelos profetas, para que ele fosse ouvido mesmo quando invisível. Durante séculos, a noiva só ouviu a sua voz, até o momento em que viu o esposo com seus olhos, vindo e saltando pelas montanhas. Vejam que lindo, minha gente. Olha aqui, Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 16. Meu amado é meu e eu sou dele. Se lembram? Êxodo, capítulo 6, versículo 7. O que Deus diz para o seu povo: vós sereis meu povo e eu serei vosso Deus. Vejam que lindo tudo isso se completando aqui, né? É essa visão que nós temos que entender, e não aquela visão apenas sensual do livro. Não, é dessa maneira que interpretamos o Cântico dos Cânticos. Terceiro poema, aqui temos um noturno. Qual seria o tema? O amado perdido e depois reencontrado. Procurei o amado de meu coração. Também traduzido como aquele que minha alma ama. Ou seja, São Bernardo de Claraval nos diz aqui que esse amor espiritual seja dirigido a Deus, a um anjo ou a outra alma, é devido e exclusivamente atribuído à alma. Assim, quando a noiva afirma que sua alma ama o noivo, ela usa essa expressão apropriada. Por isso indica que o noivo é esse espírito e por isso é amado com um amor espiritual, muito mais do que um amor físico. Quarto poema, o dia de casamento, que exulta aqui Salomão. Vamos ler aqui, Cântico dos Cânticos, capítulo 3,
versículo 6. Que é aquilo que sobe ao deserto como colunas de fumaça, perfumada com incenso e mirra e perfumes dos mercadores? Pois bem, o que Santo Ambrósio vai nos dizer aqui? Essa noiva se agarra a Cristo e ascende com ele desde o deserto deste mundo. As filhas de Jerusalém se perguntam como uma alma pode se erguer como fumaça que emite um perfume agradável. O aroma é o da oração reverente que pede não coisas terrenas, mas coisas eternas e invisíveis. O cheiro da mirra e do incenso indica que a alma morreu para o pecado e vive para Deus. Logo depois, no quinto poema, estamos no jardim. E aqui temos a descrição da beleza da amada. E mais uma vez, minha gente, desculpa mulheres, mas a descrição nos apresenta o quê? Pombas relacionados aos olhos, o cabelo que fala de um rebanho de cabras, os dentes como um rebanho tosquiado e os lábios como uma fita vermelha, os lábios ainda tá tranquilo. Essa fala melodiosa, o pescoço como a torre de Davi, depois os seios como filhotes gêmeos de gazela. Vocês veem aqui que esses poemas, essas apresentações, são formas diferentes de nos apresentar. Então a gente precisa entender um pouco dessa antropologia. E o livro nos fala sobre várias partes do corpo humano. Seria isso? Ah, então vamos aprender a interpretar. Veja o que São Gregório Magno nos diz. O livro fala de beijos, seios, bochechas e membros. Ao nomear partes do corpo, nos é mostrado como Deus trabalha maravilhosamente conosco, pois ele usa a linguagem do amor sensual para inflamar nossos corações com amor santo. Ao se abaixar nesta maneira de falar, ele nos eleva na compreensão. Das palavras deste amor inferior, nos é ensinado qual deveria ser a intensidade de nosso amor por Deus. São Gregório Magno. Vocês estão aprendendo? Vejam que lindo aprender a interpretar o Cântico dos Cânticos. E o amado também diz que a amada é um jardim fechado. O que seria esse jardim fechado? São Cipriano vai nos dizer: se a noiva de Cristo, ou seja, a igreja, é um jardim fechado, ela não pode ser acessada por pessoas de fora. Se ela é uma fonte selada, o forasteiro não pode beber do poço da água viva que está dentro, ou seja, não pode ganhar vida ou santificação com ela. E São Pedro Crisólogo nos diz que Cristo desceu ao ventre da Virgem Maria sem ferir o recinto de seu corpo, e deixou o ventre sem abrir a porta de sua virgindade. Ele cumpriu assim o que é cantado no Cântico dos Cânticos. Minha irmã, minha esposa, é um jardim fechado, uma fonte selada. Olha só, minha gente, os dogmas marianos, aqui todos nos apresentados em fontes bíblicas. Vejam que lindo que é isso, os padres da igreja nos apresentando tudo isso. Aqui tem mais algumas pinturas relacionadas a todas essas questões, e depois chegamos até o sexto poema. Assim é o meu amigo, um primeiro noturno aqui. Um sonho conturbado. E mais uma vez nos encontramos com a mirra. Minhas mãos gotejam mirra. O que nos diz São Gregório de Nissa sobre essa passagem? Não há ressurreição a menos que uma morte livremente escolhida venha primeiro. Tal morte é indicada pela mirra que escorre, gotejam das mãos da noiva, o que significa a mortificação voluntária dos prazeres corporais da alma. Veja que bonita também essa interpretação. Logo depois, sétimo poema, Assim é meu amigo, assim é, então, esse encontro. Aqui temos, então, mais uma vez, a descrição da beleza masculina ideal. Bom, é aqui, cada um com seu gosto, mas nos é apresentado dessa maneira. Meu amante é branco e roseado.
Mas o que que significa esse branco e roseado deste noivo, dessa beleza masculina ideal? São Bede vai nos dizer: o amado esposo é radiante, ou seja, o radiante radia essa luz, ou seja, por isso branco, porque não cometeu nenhum pecado e porque nenhuma mentira foi encontrada em sua boca quando ele veio em carne e osso. E ele também é corado, ou seja, esse rosado, porque nos limpou do pecado por seu sangue. Tão linda essa interpretação de São Bede, né? Tão inspirado pelo Espírito Santo. Aqui mais algumas pinturas relacionadas e chegamos ao oitavo poema. Aqui no oitavo poema, com bandeiras desfraldadas. Aqui o amado nos mostra a beleza do amor e da escolha de apenas uma única esposa. Então vamos aqui, Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículos 8 a 10. 6, 8 a 10. Que sejam 60 as rainhas e 80 as concubinas, e as donzelas sem conta. Uma só é minha pomba sem defeito, uma só a preferida pela mãe que a gerou. Vendo-a, felicitam-na as jovens, louvam-na rainhas e concubinas. Quem é essa que desponta como a aurora, bela como a lua, fulgurante como o sol, terrível como o esquadrão com bandeiras desfraldadas? Vejam só, minha gente. E agora, com certeza vocês conhecem essa música aqui, né? Porque toda vez que a gente está, infelizmente não estamos numa reunião online, Padre Marcelo, ele sempre pega o microfone dele, que ele tem um microfone especial, e ele canta. Daí parece o Padre Marcelo serve, parece que o Padre Marcelo Rossi. Vai ficar bem bonito, que o Padre Marcelo gosta de cantar essas músicas sempre e fica muito legal. Mas depois eu vou dar um direito de resposta para ele na semana que vem, tá bom? Senão ele fica muito bravo comigo depois com essa. Mas ó, brincadeiras à parte. Vejam que bonito aqui, São Francisco de Sales vai nos dizer. A Virgem Santa é a filha do amor incomparável. Ela é essa pomba única, o cônjuge impecável. Todos os santos e anjos são comparados às estrelas, mas ela é tão bela quanto a lua e se destaca dos santos, como o sol se destaca das estrelas. A caridade desta mãe amorosa é mais perfeita do que a de todos os santos do céu. Lindo e forte, não? Depois temos o nono poema, Eu Te Darei o Meu Amor, e temos uma dança aqui também. E chegamos até o décimo poema, o décimo e último poema. Então vamos lá, Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículo 1. Vai nos dizer o seguinte: Ah, se fosses meu irmão, amamentado aos seios da minha mãe. Gente, o que que isso significa, né? Difícil interpretar isso e ver tudo isso. Então, vamos para os padres da igreja. Vamos lá. São Atanásio vai nos dizer: muitos oram pela vinda de nosso Senhor e Salvador. Até mesmo o cônjuge no Cântico de Salomão, dizendo: Ó, que fosse você como meu irmão. O que que significa essa oração? Se você fosse como homem e assumisse a natureza humana para o nosso bem. Vejam só, é Deus que, se esse Deus fosse como nós, humanos, e assumisse a natureza. E como que Deus responde? Deus Pai responde entregando o seu próprio Filho, unigênito, Jesus Cristo, para ser como nós, de carne e osso, aqui na terra, e vivermos também exatamente dessa maneira. Vejam que linda essa interpretação. E depois, exatamente, quem se faz homem para o nosso bem e para a nossa salvação. E aqui também aparece a mandrágora, que exala o perfume. E essa mandrágora servia para excitar o amor e produzir a fecundidade. Depois do décimo poema, que com essas últimas pinturas, nós temos o epílogo, sob a macieira e a chama divina. E depois temos alguns apêndices, os dois epigramas e as últimas adições. E aqui eu termino com essa frase que eu acho tão bonito, que está nos apêndices, que é
tão forte, mas tão forte, que vai dizer o seguinte: pois o amor é forte, é como a morte, e o ciúmes é inflexível como o Sheol. O Sheol era o reino dos mortos, que os israelitas acreditavam existir, né? Então, vejam, mas o amor é forte. E ele é forte como a morte, que ele é certeiro. E ele existe, ele está aí. Aqui é uma belíssima alusão também ao matrimônio. Minha gente, parabéns a todos vocês que chegaram até aqui. Dessa maneira, terminamos o livro do Cântico dos Cânticos, o 12º livro para nós. Então, ufa, foi uma aula longa hoje, mas a gente tem algumas pessoas ainda que vão falar. Então, até a próxima. Meu amigo Euclides, manda aí. O Euclides vai nos apresentar hoje o Bíblia e Arte. Estávamos com saudade de você, Euclides, apresentando. Foi muito bom encontrar o Euclides nessa semana. O Euclides foi comigo também lá para o seminário em Brodowski, foi muito bom. Depois, no outro dia, o Euclides também participou ali de um churrasquinho. Foi bom o churrasquinho, né, Euclides? Acho que a carne também estava boa ali. Boa tarde, meus amigos. É com muita alegria que estou de volta aqui para participar de mais esse encontro Teófilos. Hoje estou substituindo a Duda no quadro Bíblia e Arte, que vocês já conhecem bem, né? Então, vou compartilhar aqui minha tela para que a gente possa já rapidamente dar início à nossa apresentação. Então, hoje eu vou falar sobre o Templo de Salomão. O Templo de Salomão, né, é impossível a gente não ficar admirado com a passagem, com as passagens bíblicas, né, que descrevem detalhadamente as etapas da construção do Templo de Salomão, desde suas dimensões até sua rica decoração interior. Claro que a gente não possui uma planta correta, né? A gente tem apenas a descrição, né? Então a gente consegue na internet obter em vários sites em português, em inglês, em francês, italiano, alemão, em vários idiomas, a gente consegue encontrar algumas hipóteses, né, a partir de toda a descrição do que pode ter sido o belíssimo Templo de Salomão. Esse, por exemplo, é um corte esquemático simples que mostra ali um pouco da parte externa, né, e um pouco da parte interna com sua belíssima decoração. Esse é o provável resultado final da parte interna, da decoração interna, feita principalmente com bronze, com ouro, né? Então, essa pode ter sido a solução final que a gente poderia ter encontrado no Templo de Salomão. Nós temos que lembrar que tudo começou com o rei Davi, né? Ele tinha já feito um estoque antecipado de vários materiais, né? Como ouro, prata, bronze, ferro, madeiras de cedro e cipreste, pedras de ônix, outras pedras preciosas, mármores e pedras de várias cores para os mosaicos, né? Tudo isso ele foi estocando a partir de contribuições dos próprios irmãos judeus, né? Para que mais adiante seu filho Salomão pudesse iniciar a construção. O templo levou 7 anos para ser construído, e durante esse período foram empregados cerca de 30 mil judeus e 70 mil não-judeus, mas residentes em Israel, que trabalharam basicamente como carregadores, trabalhadores braçais. Ajudaram ainda nessa construção 80 mil pessoas, como cortadores de pedra e de madeira, 3.300 encarregados de obra e 3.600 guardas de obras, né? Salomão mandou vir de Tiro um especialista e sua equipe para fundir peças decorativas e utensílios em bronze polido. A gente não tem pinturas maravilhosas dos grandes mestres retratando isso, mas algumas gravuras, né, que a gente encontra com facilidade na internet nos oferecem uma pequena noção dos trabalhos realizados. E eu, como engenheiro, né, tenho
uma visão toda especial e uma curiosidade toda especial pela forma com que foi feita a construção, né? Aqui, por exemplo, nessa gravura, a gente vê o rei Salomão exibindo o projeto do templo para alguns dos seus seguidores, algumas das pessoas que compunham toda a sua hierarquia dentro do reino. Enormes blocos de pedra aparelhados foram trazidos de pedreiras próximas. Do Líbano vieram os troncos das árvores para serem transformados em pilares e vigas. Então, imagine o nível de planejamento que essa obra exigiu. Planejamento é uma etapa desafiadora que envolve qualquer projeto. Vai desde a escolha de métodos construtivos, os materiais disponíveis próximos ou na região, atribuição de funções de toda a equipe, quantidade de mão de obra para os vários setores, formação de equipes, hierarquia, organização e a sequência de atividades. Especial atenção devem ter tido também as movimentações de materiais, né, feitas através de cordas, cestos, roletes, contrapesos, andaimes, e a estrutura de alojamento e alimentação para suprir a essa enorme quantidade de trabalhadores. Né, imaginou? Nós estamos falando ali de mais de 100 mil trabalhadores espalhados ali em torno do canteiro de obras, mas também em outras regiões, como esse pessoal que cortava a pedra nas pedreiras e aparelhava, quer dizer, dava um formato básico, retangular, quadrado, para que ela pudesse ser trazida para o templo. Outras gravuras nos mostram o que pode ter sido a atividade principal de Salomão, orientando e supervisionando as obras. Quer dizer, ele não se limitou só a ditar dimensões do projeto, especificar decoração, ele também estava acompanhando o trabalho que todos os seus operários estavam fazendo, né? E isso a gente encontra em alguns desenhos simples, mas que dá para a gente perceber esse trabalho, né? O trabalho braçal, rude, pesado do pessoal, principalmente trabalhando as pedras. Aqui nessas duas gravuras, a gente vê operários de Irã, rei de Tiro, e de Salomão, cortando e preparando os troncos de cedro, né? Aqui à esquerda, com machados, cortando as enormes árvores, e ali à direita, eles fazendo os transportes dos troncos para uma outra região mais plana, onde poderiam fazer o corte mais adequado para pilares e vigas. Também aqui a gente vê os encarregados, né, comandando o trabalho de obras, né? A gente vê que tudo isso tinha que ser feito com muita atenção, com muito cuidado, né? Mesmo quem não é engenheiro, quem não é na área de construção, arquiteto, já viu uma obra próxima, já viu um prédio sendo construído e já viu a quantidade de gente que trabalha, né? Inclusive aqui nessa gravura da esquerda, a gente vê parte da dificuldade com a movimentação vertical, né? Elevar materiais para as alturas e poder, então, fazer a sequência de colocação de pedras em muros, estrutura de madeira para fazer cobertura, né? Então, muito interessante. Aqui nessa outra gravura da esquerda, uma outra forma que poderia ter sido usada para transportar os blocos de pedra, né? Com carroças, né? E cavalos fazendo o transporte de uma distância maior até chegar no canteiro. Aqui embaixo, o duro e pesado trabalho para o corte das pedras, né? Então, minha gente, foram 7 anos de obras, mais de 130 mil trabalhadores, né? Quer dizer, em relação à arquitetura, construção e custos, esse certamente foi um dos edifícios mais notáveis da história. Pena que tenha sobrevivido poucos anos, se não me falha a memória, pouco mais de 34 anos, até que fosse atacado de forma violenta e destruído.
Então é isso, pessoal. Era isso que eu queria hoje apresentar para vocês. Espero que tenham gostado. Muito obrigado. Muito obrigado, meu caro amigo Euclides, por essa belíssima apresentação, que ficou maravilhosa. A gente não precisava nem conhecer o Templo de Salomão e nem ler, que o Euclides apresentou tudo, tim por tim, e como fica mais fácil compreender com as imagens. E seja bem-vindo de volta, Euclides. A gente estava com saudade já de você, viu? Fiquei muito feliz de ter te visto essa semana, e agora o Euclides aí para ajudando aí quando a Duda não pode, mas sem dúvida, a gente vai ver um pouquinho mais do Euclides mais adiante. Bom, meus queridos, o Padre Marcelo agora está em Terra Roxa, está numa correria, tentou gravar um vídeo, não conseguiu por conta do celular dele, que deu problema, porém, a gente continua aqui e para falar mais do que iremos ler essa semana, ou seja, nossas cenas dos próximos capítulos, a nossa organizadora Silvia vai nos apresentar o texto que o Jackson preparou. Então, Silvia, é com você. O que leremos nessa semana? Nesta 25ª semana, vamos dar continuidade à leitura, estudo e meditação dos livros sapienciais de Jó e Provérbios. Jó continuará o diálogo com seus amigos e terminará com uma profunda reflexão. Descobrirá o Deus da vida, justo e misericordioso, na partilha do sofrimento e dos empobrecidos. Para descobrir o Deus que liberta, experimentar o sofrimento dos pobres é mais importante do que conhecer. A partir daí surgirão outras reflexões, onde as famílias se reunirão e trocarão experiências sobre a vida cotidiana, amizade e família, educação dos filhos. Serão conselhos e orientações para encarar os problemas do dia a dia. Com isso, as pessoas aprenderão a tomar decisões e descobrir caminhos para uma vida melhor e mais fraterna. Estas conversas serão um convite à sabedoria, uma instrução sobre o valor da sabedoria, e prosseguirá com um conjunto de advertências contra os insensatos, à procura da sabedoria, uma instrução sobre o temor do Senhor, o adultério como insensatez e o casamento como sabedoria, o dinheiro, a preguiça, o bem e o mal. Instrução, uma metáfora sobre a sedução e a morte, um discurso da sabedoria, em contraposição entre a sabedoria e a insensatez. Muito obrigado, Silvia, minha gente. Desejo a todos vocês uma excelente semana aí de estudos. Vamos manter firme perseverança. Nos vemos na semana que vem, com certeza, se Deus quiser. Porque semana que vem, amanhã estou de partida, já com minha família, de volta para Viena. Conto com as orações de vocês também. E nos vemos daí no domingo que vem. Vamos abrir a sala também. Dessa vez, ó, Leonor, se prepara aí que semana que vem, ó, já fica aqui para vocês, hein? Não vamos abrir a sala 30 minutos antes, vamos abrir a sala 45 minutos antes da reunião começar, que é para vocês terem tempo de bater um papo por aí, conversar bastante, tá bom? Então, minha gente, fique com Deus, uma excelente semana. E agora, para a gente terminar a nossa reunião, querido Euclides, uma oração final, por favor. Até mais. Ó bem-aventurada Virgem Maria, Rainha do céu e da terra, com amor materno, olhai por nós, vossos filhos. Sob o manto de vossa proteção, buscamos refúgio, confiando em vossa poderosa intercessão. Como Rainha, guiai-nos com sabedoria, iluminando nossos caminhos com a luz de Cristo. Intercedei junto a vosso Filho, para que sejamos fortalecidos na fé, na esperança e na caridade. Maria, Mãe compassiva, aliviai nossas dores e angústias, concedendo-nos a paz. Que vossa presença amorosa nos conduza sempre mais para o coração de Deus. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.
Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Até semana que vem.